Fala gente, tudo bem? Muitas dúvidas essa semana aí sobre a mensagem do Google, né? Uma mensagem um pouco diferente aí para você remover o noindex do robots. E nesse vídeo vai estar explicando detalhadamente não só o que é essa mensagem, mas um pouquinho mais aí sobre o arquivo robots.txt. Então vamos lá, vamos entender o que está acontecendo, né? Nessa última semana o Google começou a mandar notificações aí para o Webmasters para você remover as instruções noindex do seu arquivo robots.txt. E por que isso está ocorrendo? Se você receber esse aviso, não é nenhuma emergência, nenhum grande problema, tá? Mas você precisa analisar como você vai ajustar isso. Historicamente, existe um protocolo robots que você pode encontrar no robots.txt.org, vou colocar o link também aí na descrição, e esse protocolo era usualmente aceito por todos os mecanismos de pesquisa, mas poucas pessoas entravam lá e liam efetivamente quais eram as instruções aceitas. Então, se você quiser bloquear uma pasta da leitura do robô, você deveria usar o Disallow. Muitas pessoas não sabiam, não liam pelo menos, né? Acabavam não lendo a documentação e simplesmente colocavam noindex, que é uma instrução que não era aceita por esse protocolo. Recentemente o Google avisou que ele vai padronizar o protocolo e ele não vai mais aceitar instruções que não sejam parte do protocolo, né? E se você for ler a mensagem cuidadosamente do Google, basicamente o que ele fala é isso. Ele inclusive cita que essa regra nunca foi aceita e vai deixar de ser usada, né? Inclusive tem uma discussão aí, se você já fez um teste, algumas vezes ele acabava aceitando, outras vezes não, né? Tem aquela ferramenta antiga lá do robots.txt, né, para você testar o robots no Search Console, e era muito interessante que ele tinha uma variação ali. Mas por quê? Porque era uma regra padrão. Então, imagina que você tem esse noindex no robots. O que você precisa fazer? Primeiro, você precisa entender se você realmente precisa bloquear essa pasta ou não. E aí você vai ter que trocar isso pelo Disallow, que é a maneira correta de bloquear a pasta. Vamos entender a diferença entre Disallow no robots e noindex. Noindex pode ser usado no HTTP ou na página, né? O metaname robots ali, que o pessoal coloca normalmente noindex nofollow, mas você pode colocar aí noindex e follow. Você tem uma variação de opções. Quando você coloca noindex, significa que você, quando o robozinho do Google chega nessa página, ele vai ver que tem o noindex, então ele consegue ler a página, mas ele vai entender que você está pedindo para não indexar na página. Então ele consegue ler a página normalmente, mas ele não indexa, ou seja, ele não exibe nos resultados de pesquisa, ok? E é um pouco diferente do robots. Robots é um arquivinho, né, TXT, bloco de notas, que você pode editar facilmente qualquer bloquinho de notas, né? E você vai colocar na raiz da instalação do seu domínio. E qualquer pasta ou arquivo que você coloque uma regrinha de Disallow, você vai falar para o Google o que ele não pode ler. Então ele não pode nem chegar no arquivo e ler. É diferente do noindex, que ele chega no arquivo, lê e ele entende que não pode indexar. Então vamos entender um pouquinho na prática como funciona. De uma maneira geral, qualquer coisa que você coloque como Disallow no robots, você está pedindo para o Google não perder tempo para ler aquilo, ok? Então é muito importante você lembrar isso, porque a partir do momento que o Google não vai conseguir ler esses arquivos ou pastas, ele não entende o que é aquilo. Por exemplo, um erro muito comum é que as pessoas bloqueiam pastas que tem CSS ou JavaScript no robots. E quando você faz isso, você não permite que o Google consiga entender a página de uma maneira geral e principalmente entender se a página é mobile ou responsiva, né? E aí ele acaba dando um recado de erro depois, falando que a sua página não é adaptada para dispositivos móveis. Então toma muito cuidado aí para não bloquear no seu arquivo robots pasta CSS ou JavaScript, por exemplo. Já o noindex é quando você tem uma página ou outra, ou diversas páginas dentro de uma pasta, e você coloca por página essa instrução para falar para o Google, ó, você pode ver aqui o que é a página, só não quero que você indexe. E normalmente é uma regra que eu prefiro utilizar, ok? Se você não tem conhecimento, prefiro utilizar o noindex do que o robots. Agora, quando que eu devo usar um ou quando que eu devo usar outro, né? Ou quando eu não devo usar o robots? Se seu site é muito pequeno, você nem precisa usar o robots, porque o robots ele vai servir principalmente para direcionar o Google a não perder tempo lendo arquivos necessários. Então vamos supor que você tem uma pasta de mailing lá. Para que o Google vai ler aquela página de mailing se ele não vai nem posicionar aquilo organicamente, né? Então não faz sentido você fazer com que o Google perca tempo com isso. Então bloqueie o Google de pastas administrativas, de mailing, etc., que você efetivamente sabe que o Google não vai posicionar essas páginas e trazer tráfego para o teu site. Mas muito cuidado para não bloquear recursos que o Google vai depender para conseguir entender a página, como por exemplo uma pasta de CSS ou JavaScript. Se você tiver um site grande, aí sim o robots faz diferença. Então quando você está falando aí em marketplace, e-commerces grandes, você deveria trabalhar melhor o arquivo robots
Porque você consegue equalizar melhor a leitura do Google. O Google tem um budget para o seu site. Então, se você direciona ele da maneira adequada, ele vai ler mais páginas do seu site e não vai perder tempo lendo coisas que ele não vai posicionar. Ou seja, de uma maneira geral, se você tem um site pequenininho, institucional, meia dúzia de página, você nem precisa ter um arquivo robots.txt. Se você tem um site muito grande, aí sim você tem que conversar com a equipe de desenvolvimento, a parte técnica, para bloquear as pastas que não tem necessidade que o Google leia. Sempre teste no Search Console para ver se o Google não está sendo impedido de ler algo que influencie na renderização das páginas, né? E se porventura você recebeu aí o aviso, né, no seu e-mail, sempre vá no arquivo robots, e se você tiver o noindex, você tem duas opções. Ou você avalia se você vai colocar e trocar só, né, o desallow e colocar a pasta, que normalmente acho que não é o intuito, né, que normalmente quem usa não faz por isso, mas se você recebeu o aviso, você vai ter que remover isso no seu arquivo robots, e paralelamente você vai ter que adicionar o noindex nas páginas que você tinha direcionado lá no Robots, tá bom? Espero ter ajudado, gente. Não se esquece de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.